sustentava ele em casa. Ele foi buscar a história, foi buscar o processo dele para ver do tamanho do problema que eu tinha entrado, né? Ele tinha matado o cara com 22 facadas dentro de casa, esse namorado dele. E daí ele fugiu, né? Esse tempo ele fugiu, e depois, prescreveu o processo, o processo ficou... Ele ficou 10 anos fugindo do processo, que o advogado começou a empurrar o processo dele para frente. O que fizeram com ele? Pegaram e ele contou para mim que daí passou 10 anos, e daí ele contou que o processo dele se extinguiu. Só que depois eu questionei sobre a situação da prisão dele em 2017. Ele disse assim que ali foi uma denúncia que fizeram contra ele, que fizeram um complô, um pastor de Joinville, que eu não vou citar o nome aqui, e o filho dele que é advogado, e também ele prometeu dinheiro para esse pastor, tá? 2 milhões de reais. Agora eu fiquei sabendo que eu encontrei esse pastor e a família dele, e esse pastor mantinha ele também. Entendeu? No mesmo período que eu mantinha ele pedia ajuda para esse pastor e para essa família. Esse pastor ajudava ele com 500 mil reais por semana também, e ele pegando de mim, pegando dele. Entendeu? Então, para nós dar continuidade na nossa conversa, e daí eu disse para ele, tudo bem, pastor, eu vou conversar com a minha esposa, a situação já não está fácil, eu vou conversar com ela. E eu já estava com problema financeiro. Ele pediu quanto aí? Ele pediu quanto aí? Ele pediu as despesas da casa. Daí eu vou te passar agora as despesas da casa. Tá. Daí eu conversei com a minha esposa disse para mim, não faça isso, como é que vai quebrar a farmácia? Vocês sabem que nós estamos no vermelho, a situação não está fácil. Só que contei da situação, da fé, da fé que ele prometeu, o homem de oração, porque ele veio preparando o caminho, o terreiro, na verdade, desse ano. Sim. Ele foi devagarinho, né? Ele foi colocando coisa na minha cabeça, ele me ligava todo dia. Ele ficava de 1 a 2 horas comigo, das 10 à meia-noite, todo dia, conversando comigo. Catava tudo que eu passava para ele, os meus problemas para ele, né? Eu me abria com ele tudo, porque confiei como fosse meu pastor. Ele dizia para mim, ele colocou tanta coisa na minha cabeça, Israel, que eu deixei dele congregar na Assembleia. Ele era meu pastor. Entendeu? Daí, eu comecei a pagar as dívidas dele. Quando comecei a receber as dívidas dele, ele começou a mandar talão de luz, água, telefone, prestação de carro, aluguel, comida. Vê, meu, que vagabundo. Entendeu? Isso foi começando... Quando eu recebi, comecei a pagar. Começou assim, 10, 15, 20 mil por mês. Isso 20 mil? Mil por mês. Olha a dívida dele, 10, 15, 20 mil por mês. Vê só, o irmão pagando. Você é meu pastor, é bem, se ele vai receber uma herança aí de mais de 60 milhões, depois ele me paga. Olha só, irmão, que situação. 1.000 por mês. Meados de agosto, e ele falou que até no final do ano o dinheiro dele ia sair. Quando chegou no final do ano, ele inventou que tinha que ir para São Paulo conversar com o juiz. Ele me pediu dinheiro para viajar, eu dei para ele 5 mil reais, eu lembro, fiz Pix na conta dele, e ele foi para São Paulo com destino a conversar com o juiz no final do dia. Eu não acreditei, porque na verdade, sim, o juiz sabe que fecha, o fórum fecha dia 20, não funciona só depois em fevereiro, né? Tudo bem. Ele foi para São Paulo, voltou e disse que não deu certo, disse que é para liberar em fevereiro ou março. E daí começou aquele negócio, para sair um mês para o outro, um mês para o outro, um mês para o outro. E ele usava muito de mentira o seguinte, ele dizia o seguinte, que o juiz, ele inventou o nome de um advogado lá em São Paulo, que mexia nessa causa, o doutor Leandro. Entendeu? Diz que era um advogado muito... de nome em São Paulo, disse que era até advogado do governador de São Paulo, tá vendo? Olha como ele fazia a minha cabeça. E ele pegou e disse para mim bem assim, ó, Mike, o juiz, o meu processo está em 10º lugar para ser liberado. Então, eu pensei, então, mas se é 10º, o juiz despacha um por semana, porque pela pilha que é, hoje tudo computador, eu disse, não, Mike, demora, o juiz despacha um por mês. Vai demorar 10 meses para esse meu processo. Pai. Deus disse, ó, tem um caminho que meu advogado me ensinou que ele achou lá um jeito de que um dos assessores botasse o processo mais para frente. E vindo sempre com essa conversa mentira. Uma hora era o assessor do juiz, outra hora era o juiz que queria ganhar uma propina. Daí uma hora o juiz queria 10%, outra hora o juiz queria 20%, outra hora o juiz queria 30%, outra hora o juiz queria 40%, 50%. Daí ele vinha e dizia o que eu achava. E eu disse, ó, o dinheiro não é meu, é seu.
Da situação que nós estamos vivendo, qualquer coisa que entrar, eu falei para nós é lucro. E daí, uma hora, um dia ele foi para lá, eu bancando ele toda a vida. Toda a despesa da casa, eu bancando viagem dele, o carro, eu bancando, ele indo e volta, ficando em hotéis de luxo lá, eu bancando tudo para ele. Ele foi para São Paulo e inventou que o juiz queria 50%, voltou de lá e eu disse para ele fazer o acordo com o juiz. Entendeu? Porque ele colocou tanto coisa na minha cabeça, eu disse para ele, não precisa me dar os 6.800.000, me dá menos para ele, não precisa me dar tudo isso. Ele foi de lá e quando voltou ele me culpou, dizendo que ele estava entrando por uma porta que Deus não aprovava, que era, né, que era pagar uma propina pro juiz. E ficou eu como culpado, até deixou eu mal. Eu caí de cama, fiquei uma semana de cama com depressão, e hoje ainda continuo tomando remédio antidepressivo, né, tomo remédio para ansiedade, e acabou me deixando doente. E daí ele começou com essa conversa, entendeu? Que ia sair, e foi apertando a situação. Chegaram a pagar esse valor ao juiz? Ao suposto juiz? Na verdade, eu nunca fui no juiz com ele, não conheço o juiz, não conheço o assessor, não conheço o advogado. Deu um dia, minha esposa disse, Michael, faz um teste com ele, se ofereça para levar ele, quando ele falar que vai para São Paulo, diz que você vai junto passear, tu fica no hotel, ele vai lá no advogado e você fica no hotel e vai atrás dele para ver se ele vai mesmo em tal de juiz. Ele, na hora, ele correu para trás. Não, isso é coisa minha, coisa pessoal minha, eu não vou te envolver nunca nisso. Não vou te envolver nunca nisso aí. E eu comecei a criar uma desconfiança com ele. Eu cheguei uma hora, um momento, disse, pastor, por que o senhor não mostra o processo para mim, para minha família? E o mais assim, triste que Israel, é que ele se brincou com o psicológico dos meus filhos, da minha família. Ele ligava, o meu filho é jogador de futebol, hoje ele joga no Sub-15, ele não é profissional, mas quer ser um profissional da bola. Ele ficava dizendo que ele tinha um primo dele que comandava a base do Santos, que ia levar meu filho a jogar no Santos. Que estava tudo certo, que meu filho estava aprovado já, né, que a carreira dele estava garantida. A minha filha é cantora gospel, uma menina muito crente, né, abençoada, e falava pra minha filha que via ela dentro de um ônibus de 2 andares, que via uma banda à disposição dela, que ela ia cantar o Brasil inteiro, que a Maria tinha que fazer o passaporte que ia cantar pro mundo inteiro, que Deus tinha promessa da vida dela. E isso ele foi semeando na mente dos meus filhos quase todo dia quando ele ligava. Ele não sentava na cama, deitava na cama minha esposa e meus filhos nos pés, para ouvir ele, botar o celular da cama para ouvir ele orar por nós e aconselhar, né? Porque tinha dias que eram um tormento, mas tinha dias de paz. Mas tinha mais dias ruins, porque não estava se apertando. E aconteceu que ele ficava com essa conversa lá e vem, vai e vem. E sempre que ele me ligava, e às vezes ele vinha conversar comigo aqui na minha casa, onde eu morava, não aqui, em outro lugar, ele sempre dizia assim, ó, o pastor fulano de tal, de Joinville, tem ligado para você, que é esse pastor que no início eu contei para você, que ajudava ele também. Ele não queria que eu tivesse em contato com esse pastor, porque ele não queria perder o ganho do pastor, porque o que acontecia? Eu ia entrar em contato com esse pastor, ele falava mal de mim para esse pastor, tá entendendo? E falava mal do pastor para mim. Olha, não sei se vocês viram aqui, a gente estava fazendo a live sobre o pai de André Zurak. O pai de André Zurak, ele, como é que é? Entrou um rapaz aqui, aí ficou aqui nos comentários. Eu sou advogado, quero participar. Olha, eu vou deixar aqui, vai ficar gravado aqui. Se vir aqui no canal querendo dar carteirada de alguma coisa, meu amigo, não vai subir na live, eu não vou botar para participar na live, eu faço de conta que nem vejo. Aqui no canal. Pode ter certeza disso, absoluta. Entrou aqui no canal, sou carteirado, sou jornalista. Eu sou deputado, eu sou presidente. Aqui, que você é igual, viu? Não ache que você vai subir aqui na live, porque você é melhor do que os inscritos aqui, não. Aqui não funciona esse negócio, viu? Dando carteirada aqui, eu sou advogado, eu quero participar, eu sou advogado. Eu perguntei alguma coisa a ele, se ele era advogado. Eu não perguntei. Ou não é verdade, meus irmãos? Ou não é verdade? Sabe por quê? Essa turma, eu não estou dizendo que ele estava mentindo, mas tem um bocado de gente aqui que mente com força. Aí diz, eu sou advogado, outro eu sou isso, eu sou da polícia, eu sou disso. Aí você coloca aqui, depois você descobre que é tudo mentira.
entendeu? Não, mentira. Entre com humildade. Olha, meu irmão, eu sou irmão tal, posso ir aí e tal. Aí eu pergunto, se você subir na live, eu pergunto, ó, irmão, quem é o senhor? Se apresenta aí para as pessoas lhe conhecer. Aí você fala. Não é? Agora fica dando advogado. Sou advogado, eu quero subir na live. Nunca vi no canal. Nunca vi aqui na minha vida. É uma bênção de Deus essa turma, né, meu irmão? Vamos continuar aqui. Viu? Ele falou, os dois, para nós nunca ter contato. Nós tivemos contato agora, depois que estourou todo o problema, que eu fui atrás desse pastor para saber o motivo que esse pastor até fez, que ele falava para mim que esse pastor fazia campanha de oração contra a minha vida sem conhecer a pessoa. Uma coisa assim, diabólica. Uhum. Ele descrevia demônios dentro da minha casa, e eu disse, eu não estou em pecado, entendeu? E nós vivíamos uma vida de oração, de jejum, e eu digo que tanto demônio já me vê, que tanta coisa, tanta luta, ele sempre foi ouvindo demônio, macumba dentro da farmácia, problema, ele falou que via, disse que ele tinha um espírito, um dom, que ele entrava na casa das pessoas, que ele me via, eu morrendo, dopado por remédios, né? Ele ficava me trabalhando na minha mente. Entendo. Então, começou a trancar as coisas. O dinheiro não saía. E ele começava a inventar conversa, história. Ele saltava para lá e para cá e se negando. Chegou um ponto que a farmácia de Apiúna eu não dei mais conta de manter ele. Tá entendendo? Israel, daí o que eu fiz? Eu comecei a olhar na internet e apareceu uma farmácia Navegantes para comprar ela pelo valor da dívida. E ele estava me dizendo para mim que o dinheiro ia sair em 2 meses. Eu sentei com ele, eu disse para ele bem assim, seu Turato, não tenho mais como manter o senhor com essa farmácia. O meu nome já está no SPC Serasa, eu tenho que botar essa farmácia no nome de alguém, entendeu? Não tenho ninguém de confiança. E ele pegou, tinha o nome sujo, ele e a esposa, eu limpei o nome dos dois e aí coloquei o nome da farmácia para o nome dele. Olha. Você pagou quanto, você sabe? Para limpar o nome deles? Eu paguei naquela época, foi uns 20 mil reais mais ou menos para limpar o nome dele naquela época. Era pouca coisa naquela época, na verdade, né? Você botou a farmácia no nome dele? Botei a farmácia no nome, na verdade, as duas, né? Eu botei no nome dele. Na confiança que o... Tem aí, rapaz, limpar nome sem pagar a dívida. Não tem aí agora? Ei, vocês descobriram não agora, não? Rapaz, que benção. Limpar nome sem pagar a dívida. Tem aí agora umas empresas aí sendo anunciadas de limpar nome sem pagar a dívida. Que maravilha. Que coisa maravilhosa, né? Limpa o nome sem você pagar a dívida. Parabéns você que acredita nisso, viu? Que benção de Deus, né, rapaz? Processo esse aí. Quanto no valeu, decorrer, a minha farmácia valia R$1.800.000. Rapaz. 1.800.000 reais. E coloquei no nome dele, daí passou um período de tempo, meu filho teve um sonho. Ele teve um sonho que o Turato fazia um pix na nossa conta de 15 milhões de reais. E num dia nós estávamos deitado na cama, eu falei para ele assim, pastor Turato, o Samuel teve um sonho essa noite passada que o senhor fazia o pix na nossa conta. Daí eu falei para meu filho não falar o valor, porque porque ele podia achar que eu estava sendo ganancioso em cima do dinheiro dele. Daí ele falou, Samuel, qual que é o valor que eu fazia? Daí eu fiz o sinal para o Samuel não falar nada. Falei assim, daí ele insistiu. O Samuel falou, pastor, eu vi o pastor fazer um pix no celular da minha mãe, e minha mãe contava para o meu pai um valor de 15 milhões de reais. 15 milhões. E ele falou bem assim, que esse era o valor que Deus tinha colocado no coração dele fazer por nós. Olha aqui, crente alienado. Ô crente alienado, para vocês aí, em nome de Jesus Cristo, vocês que gostam de sonho, tem a turma do sonho, que não olha para a palavra de Deus, só olha para sonho. Olha para sonho. Olha, sonhei. Eu sonhei. Você aí, viu aí? Essa experiência aqui, para abrir seus olhos, isso daqui, ó. Nem todo sonho é revelação de Deus, não, filho. Olha aqui, o menino teve um sonho, que o pastor ia depositar na conta dele, dinheiro na conta dele, olha aqui. E levou, foi um golpe. Tá vendo? Vocês que vivem atrás de sonho. Ô, irmãozinho, sonho é sonho, palavra de Deus é palavra de Deus. Cuidado, nem todo sonho vem de Deus, não, viu? E nem todo sonho é a revelação de Deus para você, não, viu? Nem todo sonho, viu? Olha que situação aí. Tá vendo a situação? O pastor disse, hoje foi esse valor que Deus botou no meu coração. Depositar na sua conta 15 milhões de reais. Foi isso que Jesus botou no meu coração.
É mesmo. Daí ele se abriu, disse, Michael, na verdade eu vou falar para você, meu valor espaço de 100 milhões, entendeu? Passa muito mais de 100 milhões que eu vou receber, vem limpo. Começou com 60 milhões, 68 milhões, agora ele já disse que era mais de 100 milhões. Já aumentou o dinheiro, né? Tem mais de 100 milhões, viu? Eu vou lhe dar, viu? Irmãozinho, não existe Coca-Cola de graça no deserto. Quando você vê alguém se aproximando de você, dizendo que está com dinheiro para receber, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo outro por você, pule logo fora, imediatamente, viu? Pule logo fora para não cair em golpe, viu? Da minha mão. Então, tudo que você tem feito por mim, pela minha família, eu vou te ajudar. E o que você está fazendo? E comecei a fazer, e continuei fazendo, pagando as dívidas dele. Daí, quando eu botei a farmácia no nome dele, Zé, ele começou a aumentar as dívidas. Ele trocou de carro, ele andava com um carro velho, comprou um carro mais novo, a prestação era 900, passou para quase 2.000, eu tenho os comprovantes de tudo que eu pagava, as prestações, e comprei, e começou a me trazer 3 cartões de crédito a mais, então a dívida chegou quase 30 mil reais por mês, era essa média, 25 a 30 mil. Irmão, o irmão colocou até a farmácia no nome dele, do pastor, de Zé Mentirinha, tá vendo aí? Começou a dívida dele. Quando chegou no mês de junho, nós compramos a farmácia Navegantes no nome dele para assumir a dívida e pagar um valor de banco, que era em torno de 30 mil reais por mês. E para manter ele, eu falei assim, Sotrato, a única saída que nós temos é comprar essa farmácia Navegantes, eu vou viver de Japiúna e o senhor vive de Navegantes, só tem que economizar no gasto. Eu tenho printado ali no meu celular o valor que eu falei para ele, ó, no máximo 10 mil por mês você tem que gastar. Não pode passar 10 mil, porque não tem condições da farmácia pagar 40, 20, 30 mil de prestação e mais o seu gasto de 30 mil. Eu limitei ele um mês. Em um mês ele gastou 10 mil. No segundo mês ele já estourou de novo a banca. E daí começou as coisas piorando. E eles não mais, fica tranquilo que Deus não vai deixar fechar a porta. Aí tá certo. Aí eu ficava um dia em Japiúna e um dia descia a Navegantes. Um dia Piúna, um dia Navegantes. A minha vida virou um inferno, andar na estrada. Só trânsito, ficava 3 horas para descer e 3 horas para subir. E ele em casa, formoso e belo, né, ele, a esposa e os filhos, em casa, e eu pagando 4 mil de mercado, 5 mil de mercado, ele gastava. Ele vinha comprar na Piúna, o mercado é Piúna, porque ele não tinha crédito na cidade, ele vinha comprar no mercado com cheque para 90 dias, eu pagava, entendeu? E como eu botei no nome dele as coisas, ele achou que era o dono de tudo, começou já a espalhar em Joinville que ele que era empresário, que tinha farmácia para os amigos dele. O que aconteceu? Daí eu tive que comecei a analisar minha situação financeira. E ele dizendo para mim, fica tranquilo que vai sair a farmácia, que vai sair o dinheiro. Pode comprar a farmácia. Você compramos a farmácia, fizemos o negócio, assumimos a dívida, entendeu? E passamos a farmácia para o nome dele. Quando a gente começou entramos na farmácia, eu tive que fazer uma reforma na farmácia. A farmácia estava definhada, estava do jeito que estava, não dava para continuar. Eu pensei o seguinte, eu sentei com ele, seu Trato, vamos fazer o seguinte, vamos vender a farmácia de Japiúna e vamos investir em Navegantes, porque eu pretendo ir embora para Blumenau depois que sair o dinheiro. E pretendo abrir uma em Blumenau e depois eu seguir naquela região ali do litoral montando farmácia. Piúna, esquece. Eu vendi minha farmácia, que valia 1.800.000 por 450 mil. O meu primo. De graça eu dei a farmácia para ele. Tirando, daí tinha um acerto dos funcionários de 60 mil, me sobrou 390. Eu comprei um Corolla, dei 35 mil de entrada, comprei um Corolla para mim, e tinha um carro, né, e ia vender esse carro, né, que estava com prestação atrasada já, e ia ficar com esse Corolla para mim. Quando ele viu o carro, ele ficou bem louco. Ele disse, não, esse carro eu quero para mim, porque o meu carro não dá. Tive que entregar o carro para ele vendeu o dele pro filho dele, e eu tive que ficar com o meu carro ainda, né, e ele levou esse Corolla embora, que está preso hoje em São Paulo, que eu mandei prender ele, entendeu? Daí perdi a entrada, né, e essa parcela foi paga, e tá lá o carro lá, agora não tem como buscar. Corolla 2022 com 32 mil quilômetros, seminovo, que ele levou embora. Quando ele fugiu agora, dia 20 de março, quando ele fugiu para São Paulo. Então, assim, compramos a farmácia, foi definindo as coisas, eu vendi a farmácia para o meu primo, por 450 mil. Do que eu fiz? Paguei o funcionário, dei entrada no carro, paguei algumas contas que tinha que pagar e injetei um dinheiro na farmácia, para reforma, e guardei um valor.
para manter eu e ele até a situação do dinheiro sair. Deu o que ele veio? Eu apertei ele fortemente e cheguei até a discutir com ele. Eu tenho gravado nos áudios dentro do celular que eu queria que ver o processo de toda maneira. E daí ele pegou, certo dia ele apareceu lá na Navegantes, ele e a esposa dele muito bravo, no celular ele mostrou uma foto assim de um documento do juiz, não marca, o nome do juiz estava apagado, só marcava assim fora de São Paulo, né? De Brasília, né? Lá de Brasília, e dizia que dia 25 de março de 2025 o juiz ia liberar o processo dele. Vê que situação, né? O que aconteceu? Nesse período, tudo que passou nesses 4 anos, eu vou te contar uma coisa para você que ele mentiu. Foram 4 anos. Foram 4 anos. 4 anos, na verdade, quase 5 anos foram, na verdade. Quase 5 anos. E nesse período todo, ele chegou a dizer para mim que ele foi em Brasília, ele foi em São Paulo, se encontrou com o juiz, ele e a esposa dele. Tá? Eu tô com o juiz. Olha como ele me manipulava. Se encontrou com o juiz, só se for o juiz de briga de galo, né? Ele entrou dentro do escritório, ele, o advogado, o juiz. O juiz disse que o juiz pediu para ele que ele tirasse todo o celular que tinha entre eles, guardar lá no lugar, e fez um acordo com ele. Porque o que ele falou para mim? Que ele e o advogado ele denunciaram o juiz no CNJ. Você sabe que existe o CNJ hoje, que é os 5 juízes lá que ficam fiscalizando os juízes do Brasil. Sim. Que denunciaram ele. Então ele vinha com coisas convictas que dava a entender que existia, porque o cara era inteligente. E ele veio dizer para mim que quando eles denunciaram o juiz, que o juiz queria, lembra que eu falei para ele que ele queria aquele 50%? Ele falou para mim que o juiz pegou e ele fez a denúncia, ele e o advogado. Quando o juiz recebeu lá a denúncia na mão, que ele foi denunciado, ele chamou então eles lá para conversar. Assim, ele falou, passou para mim. O juiz fez um acordo com ele que era para ele tirar o processo fora contra o juiz e que ele ia liberar em março. Isso foi mês de outubro do ano passado. Olha só. Correto? Outubro. Dia 10 de outubro, para ser exato, que eu tenho no meu celular, que é as conversas com ele, dia 10 de outubro. Que ele estava lá, que eu mantive ele, que ele ficou 15 dias em São Paulo, eu mantive ele os 15 dias lá, e ele veio dizendo que ele vinha com a vitória nas mãos. Ele sempre mandava assim, eu tô levando a vitória nas minhas mãos. Ele vinha e botava assim uma mãozinha e uma canetinha assim, assinando no papel. Aquela canetinha que tem ali no celular. Ele voltou com esse papel, não me convenceu. A minha esposa acreditou, eu não quis tirar a esperança da minha esposa, dos meus filhos. Eu vim para casa chorando, de Navegantes até a Piúna. E a minha esposa perguntou por que eu estava chorando. Assim, eu não contei para ela o porquê. Eu só disse que tínhamos que orar mais para que Deus nos livrar de qualquer coisa futura. E ali, naquele momento que quando eu apertei ele foi lá e falou para esse pastor, que eu falei para você que sustentava ele, começou a falar mal de mim, que eu estava sendo um problema na vida dele. Que eu tinha que tirar... Isso já não tinha mais a farmácia de Apiúna. Já entendeu, né? Estava só com a farmácia Navegantes. Eu ia e voltava um dia sim, um dia não. E daí ele mandou... Eu tenho gravado isso, tenho prova, tá? Eu gravei dentro do carro, ele começou, sentou e disse para mim o seguinte, que olha o que ele fazia, para fazer confusão. Ele disse bem assim que esse pastor chamou ele lá na casa, perguntando como é que estava a situação dele, que ele estava... Na verdade, o que aconteceu? Ele foi lá se reclamar para esse pastor, falar mal de mim, só que ele não contou a verdadeira história. Ele disse que estava dando problema, que não estava dando mais certo comigo. E daí o que aconteceu é o seguinte, esse pastor está falando uma coisa, Turato, vamos comprar a parte do Maico, compra a parte dele, tira o Maico fora, bota o meu filho, e a vida segue. Você cuida do filho, tem... Tá? Da farmácia, no caso. Isso, compra a parte do Maico. Da farmácia ou do acordo, do dinheiro? Da farmácia. Daí ele disse assim, daí ele chegou um dia... E nós dentro do carro, eu e a esposa dele, nós estávamos encostando o carro na farmácia, no estacionamento, eu comecei a gravar a conversa, porque eu estava desconfiado já dele, a situação já, né? Isso já foi mês de janeiro já. E ele disse para mim bem assim, Michael, eu vou te contar uma coisa para você. Ele disse assim, aquele pastor te ligou alguma vez? Eu disse assim, seu Turato nunca me ligou. Ele disse assim, porque eu vou te contar a verdade para você. Ele me chamou lá no escritório dele, ele quer tirar a tua bênção de você. A bênção que é para vir para você, ele quer tirar da tua mão. Ele quer para ele. Olha como esse homem é sagaz, ele falava.
Então, assim, você vigia muito, porque até ele quer comprar, quer que eu faça você sair da sociedade, que o filho dele compre a tua parte e você perca a benção. E daí eu disse assim, pastor, eu fiz uma aliança, não foi com esse pastor, foi com o senhor. Tá entendendo? Então, assim, se o senhor quer que eu saio. Da minha parte que eu tenho, o senhor faz uma declaração em cartório que o senhor vai me pagar os 15 milhões, seja os seus 6 milhões e 800 mil, pode ficar com a farmácia, me dá a minha parte da minha farmácia que eu perdi de Apiúna, que é os 450 mil reais, e meu carro de volta, e um cheque ou uma procuração, ou qualquer documento, o senhor pode ir seguir em frente. Eles, não, isso não, que eu não quero isso, eu quero que você, porque nós temos um projeto de farmácia, eles vão seguir em frente e vamos batalhar, e aquela conversaiada, né? E para você entender um pouquinho, Israel, para você da situação que é, porque assim, ele sendo pastor, dizendo um homem de Deus, brincou com a minha fé. Tá entendendo? Brincou com a minha fé, com a fé da minha esposa, com a fé dos meus filhos. O que acontecia? Quando ele via que eu estava estranho, ele me convidava para ir para os cultos. Eu saía de Apiúna para ir para os cultos lá em Joinville, Curitiba, e ele me levava para um irmão lá em Joinville para orar por mim. E chegava lá, certo dia fomos no culto no Ayrton Novaes. Até tá o vídeo tá na internet aí. Da Catedral. Entendi. Catedral. Chegamos no culto lá, sentei do lado dele, o pastor Ayrton começou a fazer a mensagem lá, entregar a mensagem, e daqui a pouquinho o pastor Ayrton pegou e mandou ele se levantar. Dizendo para ele se levantar e abraçar o pastor, o deputado Ismael. E dizendo que para ele falar o nome de remédios. Eu fiquei eufórico, né, com aquilo, né, porque eu nunca tinha conhecido o pastor apóstolo Ayrton. Eu peguei e entrei em choque lá no banco, e crendo que tudo ali era coisa de Deus. Uhum. E a partir daquele momento, na verdade, Israel, eu tomei uma decisão na minha vida que estava crendo nesse dinheiro. Tá entendendo? Daquela profecia. Sim. Entendeu? Porque foi uma coisa muito forte, assim, que dele falar no dinheiro do seu Turato, e que ele tinha um dinheiro para receber em Brasília, da situação que nós íamos montar uma rede de farmácia, 70 farmácias, tá no vídeo. Tá aí, o Zay acabou de postar. Então, assim, foi uma coisa muito forte, muito, assim, uma coisa muito, uma coisa assim, muito complexa, assim, uma coisa muito pessoal nossa, sabe? E eu pensei, foi Deus que estava revelando a boca do profeta, né? E acabou, a coisa acontecendo, foi indo, e através dessa profecia eu fui acreditando na situação. Muitas pessoas hoje estão me questionando, porque eu sou um burro, acreditar numa coisa dessa, mas as pessoas não viveram o meu lugar. É fácil me julgar, entendeu? Mas não tá no meu lugar aqui é difícil. Porque ele usou... Sabe, irmão? Sabe? O irmãozinho aí que tá aí dando entrevista, nada contra ele. Mas tem um bocado de irmão aí, quando a gente tá fazendo esse trabalho aqui, fica ofendendo a gente aqui. Ficam ofendendo a gente. Diz que a gente tá sendo usado pelo diabo, que a gente tá sendo usado pelo Satanás. Aí tem muitos que só acreditam nas coisas que a gente fala quando quebra a cara. Entendeu? Não espere quebrar a cara, não, viu? Para aprender, não. Não espere quebrar a cara para aprender, não. Tem muitos aí. Quando menos espera, rapaz, bem que você falou, agora já é tarde. Primeira coisa, você sabe que a igreja faz o seguinte, muitas igrejas fazem o seguinte: desperta dentro da pessoa uma ambição e uma ganância dentro da pessoa. Oferecendo o quê? Milagre, prosperidade. Então ele desperta isso na pessoa. Desperta na pessoa. E a pessoa fica, rapaz, aí começa as profecias. Deus vai fazer, viu? Um milagre. Ó, Deus vai fazer. Ó, Deus vai fazer. Ali, né? No coração da pessoa. Aí depois começa a tirar o dinheiro da pessoa. O que o pastor fez com ele, os pastores fazem todo dia nas igrejas. O que o pastor fez com ele aqui, muitos pastores fazem todo dia nas igrejas. Promete às pessoas riquezas, dinheiro, as pessoas bênção para as pessoas. É a mesma coisa o que o pastor fez com ele aqui. Não, tá chegando dinheiro aí, viu? Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer. A bênção é sua, tome posse. E tira dinheiro das pessoas. A mesma coisa que fizeram com ele aqui. O pastor disse que eu tenho dinheiro para receber, viu? E eu quero lhe dar uma bênção. Aí ele acreditou no pastor. 68 milhões. Ele acreditou. Aí depois o filho dele teve um sonho, pronto. Aí ele foi para esse culto, o profeta começou a revelar também, ele disse, pronto, agora Deus está falando comigo, agora
Agora tudo vai para frente. Caiu no golpe. Tá vendo aí como é que é as coisas? Você que tá aqui assistindo, cuidado com esses camaradas. Cuidado com esses camaradas. Pastor chega perto de você para pedir dinheiro, manda ele pro banco. Por que ele não vai pro banco fazer empréstimo, pedir dinheiro no banco? Não tem o nome limpo? Não é homem de Deus? Vá no banco, pedir dinheiro no banco, faça empréstimo no banco. Manda ele ir pro banco, rapaz, fazer empréstimo. Duas coisas que eu digo que Deus deixou pro homem na terra: a fé e a família. As coisas básicas da vida, nossa vida. Então, assim, ele brincou com a minha família e brincou com a minha fé.